Minhas amigas todas tiveram um parto maravilhoso, eu não. E aí, quando o Iron nasceu, ele não respirou. E aí, a gente percebeu, né, que ele não tinha chorado. Eu falei, peraí, ninguém vai fazer nada? E aí, pareceu ridícula essa minha pergunta, porque tava todo mundo fazendo alguma coisa. O Iron saiu lá de casa morto, e eu sabia disso, mas ninguém tinha me falado ainda. Oi, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Oi para você que está chegando agora. Bem-vindo ao canal Meu Cérebro e Eu. Se você está chegando agora, então sinta-se à vontade, a gente também está chegando agora. E é tudo muito novo, a gente está começando esse projeto e a gente não sabe muito bem até onde vamos, mas estamos aqui e a gente vai explicar já já o porquê. Eu sou a Jenny, me apresentando. Eu sou a Julie, sou a mãe do Iron, do Owen, esposa do Isaac, irmã da Jenny. Quase uma dupla sertaneja. A gente tá aqui, graças a Deus, não é para cantar. Bom, eu já quero começar explicando aqui o porquê desse título, né? Meu Cérebro e Eu. Só que a gente não vai falar aqui nem sobre o meu cérebro, nem sobre o seu cérebro. A gente vai falar sobre o cérebro do Iron. Por quê, né? De meu cérebro e eu. Acho que como toda a questão vai girar em torno da lesão cerebral que o Iron tem, esse título acho que abrange tudo o que a gente pode querer tratar aqui no canal. Como é essa relação do cérebro do Iron e ele, do cérebro dele e a gente, da vida dele e a gente, né? E não só com ele, eu acho que com a gente também, né? Tudo sempre está relacionado com o cérebro. E a gente só percebe isso quando o cérebro perde as suas funções. Então, no caso do Iron, isso vai ficando bem nítido, porque a lesão dele foi bem grave e ele perdeu, assim, a maior parte da massa cefálica. Bom, a Ju já deu alguns spoilers aí. A gente está tratando aqui sobre o bebezinho que teve uma lesão cerebral muito grave. E a gente está aqui justamente para divulgar essa história, para dar voz a ele, já que hoje ele não tem voz, né? Eu, na verdade, estou aqui, sou jornalista, e estou aqui para ajudar mais a contar essa história. Esse é o primeiro vídeo, você vai conhecer a história do Iron, como ele nasceu, o que aconteceu e por que ele tem essa lesão. Mas nesse canal a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar sobre muitas coisas, né? O que mais que a gente vai contar aqui, Julie? Eu acho que a ideia de fazer o canal nunca foi assim a minha praia logo de cara, mas eu comecei a sentir a necessidade de fazer o canal, primeiro inspirada pela minha amiga Michelle, né, que ela fez um canal sobre assuntos que são importantes para ela, sobre a maternidade, eu sempre achei muito legal, mas ao mesmo tempo, as coisas sempre foram rolando e o assunto do Iron, né, da vida dele, do que ele faz, que tipo de terapia, como que ele começou a respirar sozinho, desmamou da ventilação, enfim, vários assuntos acabam sempre vindo à tona e as pessoas vêm me perguntar e me procuram. Ai, Julie, mas como que é isso? Como que é aquilo? E daí a gente acaba tendo que gravar isso diversas vezes, ou num áudio para uma amiga, ou para uma outra mãe que você acabou de conhecer, que o filho acabou de adquirir uma lesão cerebral, seja no momento do parto, seja num afogamento, ou, enfim, acaba sempre que isso vem à tona, ou uma terapeuta que pegou um caso parecido com o caso do Iron e vem perguntar pra gente. Como isso sempre vem à tona, eu pensei, por que não centralizar tudo isso em um lugar só, né? Então, acho que foi mais isso a ideia, assim, do canal. Centralizar a informação de coisa que faltou pra gente quando a gente precisou, né? Então, quando tudo chegou na nossa vida, pá, tá aí, lesão cerebral. E agora, o que você faz com isso? A gente pesquisava e a gente não achava o material sobre. Então, até hoje é muito, muito, muito difícil você encontrar um material centralizado sobre isso. E a gente foi pesquisando, pesquisando, cavucando, cavucando, e hoje tem aí muita coisa legal que a gente foi acumulando como bagagem, assunto muito interessante, e muita coisa para aprender ainda, lógico, né? É quase que um dever, né, com a sociedade, com as futuras mães, para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Tanto pessoas que já passaram por isso, quanto pessoas que talvez ainda vão passar, infelizmente. Se a gente puder evitar pelo menos uma história que aconteça, que se repita, né, a gente já vai ficar muito feliz. E vamos começar um pouquinho aí dessa história falando sobre o parto. Tudo que você vai ver daqui para frente,
aconteceu por causa de um parto domiciliar, e muito do que a gente vai falar aqui se baseia no parto domiciliar. Então, eu gostaria de perguntar para você, Julie, por que você escolheu ter um parto domiciliar? Da onde que isso surgiu? Como foi essa escolha sua? Foi um sonho muito cultivado meu, assim, eu tinha isso muito já internalizado e decidido, mesmo antes de ser mãe. Eu sou enfermeira por formação, e meu esposo também. Hoje ele não trabalha mais na área, e eu não trabalho mais na área por conta de cuidar dos meninos em casa. Mas na formação, nós fomos todos catequizados para acreditar muito num parto natural, no próprio parto domiciliar, porque as professoras que nos ensinaram nessa matéria na faculdade, elas trouxeram isso muito forte, elas trabalhavam já com isso e trouxeram isso muito forte, traziam os vídeos para a gente assistir, contavam as histórias de parto, tinham muita experiência com isso, então isso foi assim encantando, né? Tanto que eu tenho muitas amigas próximas a mim que também fizeram o mesmo tipo de parto, e todas que eu conheço tiveram um desfecho bem positivo. Então, aquilo, assim, mexia muito comigo. Acho que não são só as suas amigas, mas a maioria dos partos domiciliares de pessoas famosas que são divulgadas, eu nunca vi pelo menos um relato de uma pessoa famosa que teve um parto domiciliar mal sucedido. Então, a gente vê muitas histórias e é tão bonito, né? A gente vê os vídeos dos partos feitos em casa e geralmente são pessoas que às vezes têm uma grana extra, que gostam de fazer, gostam de filmar e divulgam isso e é a coisa mais linda, né? Então, todos os partos que são divulgados assim dessa forma, são partos muito perfeitos, né? Realmente dá vontade de você ter aquela experiência. Né? A gente está aqui justamente para mostrar o outro lado da moeda, porque essa a visão que a gente acabou de falar é a visão romantizada que a gente vê, que a gente ouve falar, que é a visão linda e perfeita do parto domiciliar. E hoje a gente vem aqui para mostrar o outro lado da moeda realmente. E que muita gente até experimenta, né? Essa visão e confirma, poxa, foi muito legal. Só que o que a gente veio trazer é justo assim a questão, será que vale a pena o risco? Porque eu fui, sei lá, o 1% que não deu certo, né? Então, as minhas amigas todas tiveram um parto maravilhoso, eu não, né? Então, quando a gente vê essa estatística e ela é tão pequena, ai, mas a mortalidade é baixa e tudo mais, a gente nunca pensa que vai ser com a gente, né? Agora, quando é, as consequências são eternas. Bom, então você começou aí falando que você tinha essa educação desde a época da faculdade, amigos que participaram disso, você tinha um estudo bem embasado por ser enfermeira e estar na área da saúde, então você escolheu esse parto. A sua gravidez era uma gravidez de risco? Como que foi essa parte? Você tinha alguma dúvida quanto a isso, alguma dificuldade durante a gestação para você repensar esse parto? Eu não era dessa área, eu estava trabalhando na área de psiquiatria e estava iniciando um mestrado na área de psiquiatria também, mas eu pesquisava muito, como eu já trabalhava até na área de pesquisa, eu pesquisava muitos artigos sobre o parto domiciliar, e eu não encontrei nada que desabonasse. Em nenhum momento encontrei algum relato como o meu, ou estudos que realmente me convencessem. Hoje eu conheço outros tipos de estudo, mas mesmo assim ainda existem muitos estudos favoráveis e tudo mais. A gestação zerada, eu sempre prezei por uma alimentação mais saudável, por um estilo de vida mais saudável, não que era perfeito, estava longe de ser perfeito, mas eu me importava muito com isso, então eu fazia exercício, me alimentava bem, fazia todas as consultas, né, então eu fiz 2 tipos de pré-natal. Então se você olha a minha carteirinha, assim, tem mais consultas do que deveria ter, né, e mais ultrassons do que deveria ter, porque eu fiz bastante, assim, e deu tudo zerado. E é importante perguntar sobre isso, porque quando você opta pelo parto domiciliar, você só tem essa opção de continuar com esse teu planejamento, né, parto domiciliar planejado, se você tem uma gravidez de baixo risco. Fora isso, você não tem essa oportunidade, porque a própria equipe de parto domiciliar, ela está preparada para fazer essa triagem. Então, no meu caso, passou e eu pude fazer porque a minha gravidez era de baixo risco.
Perfeito. Então, gravidez zerada, tudo certo. O que aconteceu no dia do parto, no fatídico dia? Conta pra gente aí. Mais ou menos no final da madrugada, assim, a minha bolsa rompeu. E aí, a partir do momento que a tua bolsa rompe, você já entra em contato com a equipe de parto, passando todas as informações para que elas estejam preparadas também para o atendimento. Como era a minha primeira gestação e seria meu primeiro parto, eles estimam que a primigesta ela tenha um pouco mais de horas de trabalho de parto, e com a bolsa rota, você pode ficar ainda, de acordo com a literatura, até 24, em alguns casos 42 horas com a bolsa rota. Existe um risco de algum tipo de infecção. Quando você está no hospital e tem a bolsa rota, você já começa a tomar antibiótico. E em casa, eles também tomam todas as precauções. Então, esse foi um dos motivos, né, pelos quais eles não me tocaram nenhuma vez em casa nesse período, desde que a minha bolsa rompeu até bem próximo do nascimento, eu não recebi nenhum toque, justo para evitar qualquer tipo de infecção. E aí, quando chegou meio-dia e meio, 1 hora da tarde, já estava bem mais forte as minhas dores. Nisso, eram 2 pessoas que estavam responsáveis no meu parto. Então, tinha a enfermeira que iria me acompanhar nesse período e a enfermeira obstetra que faria o parto mesmo. E quem chegou primeiro foi essa enfermeira obstetra que iria me acompanhar. Então, ela sempre ficou acompanhando os batimentos cardíacos do bebê para ver se estava tudo ok, via se estava tudo ok comigo. Fazia o toque na barriga, né, para ver como que estava a altura uterina e a altura do batimentozinho do coração do bebê através do sonar. Então, os batimentos do bebê sempre estavam ok durante o dia. E tem um detalhe aí que eu acho importante, na época eu não sabia que era importante, né? Sempre que ela auscultava pelo sonar os batimentos cardíacos do bebê, ela falava, não, vai demorar ainda, amiga, porque estão altos esses batimentos, né? Alto assim na altura uterina. Geralmente, quando o bebê tá prestes a nascer, o batimento fica mais lá embaixo, porque a cabecinha já tá encaixada, então o coraçãozinho já fica mais lá embaixo. Então, quando ela falava que tava alto, e ela falava que ia demorar um pouco ainda. Só que para mim as dores já estavam aumentando. E aí foi isso, quando chegou então a enfermeira obstetra que iria realmente realizar o parto, eu já tava com muita dor, as contrações estavam bem próximas. E aí, quando ela falou assim, não, acho que esse bebê já tá para vir, então agora sim a gente vai realizar o toque. E aí, quando ela fez esse toque, ela sentiu e falou, isso aqui não é uma cabecinha, isso aqui é um bumbum. E aí entra mais uma vez a cultura pelo qual nós tínhamos sido formados. Como nós tínhamos sido formados já por essas professoras, já tínhamos aprendido com elas no passado de que o parto pélvico, ele era muito mistificado no hospital e que ele muitas vezes era sido encaminhado para cesárea desnecessariamente, porque um bebê ele tinha condições de nascer de forma pélvica super bem em um parto vaginal. E para piorar, eu digo assim, né, a situação, essa nossa professora e a mesma enfermeira obstetra que fez o parto tinha acabado de chegar do CIA Parto, que é um evento que tem sobre parto em São Paulo e onde são trazidos todos os estudos científicos, todas as novidades. É um baita de um encontro que fala só sobre isso e eles tinham tido palestras maravilhosas sobre parto pélvico vaginal. Então ela chegou assim muito empolgada, muito segura de si, do que estava fazendo, de quais as posições eram as melhores para se ter esse parto. Então, quando a gente levou esse choque, esse bebê tá de bumbumzinho, e a gente olhou para ela, né, e agora? Ela falou assim pra gente, olha, vocês têm 2 opções. Vocês podem se dirigir a um hospital se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Mas eu tenho total segurança de conduzir esse parto. Eu já fiz vários outros partos dessa forma. Eu acredito que a melhor forma de se ter um bebê é por um parto vaginal, mesmo sendo pélvico. Então vocês fiquem tranquilos que eu tenho tranquilidade no que eu tô fazendo. E a gente confiou mesmo assim de olhos fechados. Então foi esse o contexto e foi a partir daí que a gente prosseguiu. Descobriu que o parto era pélvico, aí decidiu, então, que ia fazer mesmo em casa, né? Recebendo aí o apoio e a garantia ali de que ela daria conta e etc. Então, decidiu fazer o parto pélvico em casa. A partir daí, né, o que aconteceu? Então, a gente prosseguiu, né, nas posições que ela indicava. A melhor posição para se ter o bebê pélvico era na posição de 4 apoios. Eu, particularmente, achei uma posição muito ruim de fazer força. Me parecia uma força meio contrária. Aí eu pedia para mudar um pouco de posição. A gente
ia para a banquetinha, né, que é em meia lua, e nessa posição eu conseguia fazer mais força. Então, para iniciar a parte expulsiva, eu lembro que a maior força eu consegui fazer na banquetinha, e aí começou a sair o pé do bebê, que no caso foi um parto pélvico, mas não saiu o bumbumzinho primeiro, saiu os pezinhos primeiro, né, que chama podálico. Quando começava a sair, né, saía um pouquinho, ela falava, então pronto, agora já saiu um pouquinho, muda de posição, fica de 4 apoios de novo, porque esse bebê tem que nascer de 4 apoios. Para mim foi muita força, muita dor, mas eu não tinha nenhuma experiência anterior para comparar. Então eu não sabia até que ponto aquilo era para ser dessa forma ou não. Ela sempre fazendo com que a gente prosseguisse, sempre acompanhando os batimentos cardíacos do bebê, que é isso que mostra se você pode continuar, se você não pode continuar, até onde você pode ir. Então o parto domiciliar ele se baseia muito nisso, no sonar e nos batimentos cardíacos do bebê. Qualquer alteração que o bebê tenha é um sinal vermelho que mostra que alguma coisa tem de errado, né? E o Iron não mostrou nenhum tipo de sinal nos batimentos cardíacos, ele sempre mantinha os batimentos ok, então todo mundo prosseguia. Até que saiu o bebê, ficou a cabecinha, e ainda vendo os batimentos do bebê, demorou mais um pouquinho para sair também a cabecinha, até que enfim. E aí quando o Iron nasceu, ele não respirou. E aí a gente percebeu, né, que ele não tinha chorado. Só que a gente não tinha coragem de perguntar, né, o que tinha acontecido. A gente ficou meio que, não sei, em choque, talvez. E esperando elas falarem alguma coisa pra gente. E elas começaram, nesse momento, esquentar o bebê. Tinha umas mantinhas aquecidas, começaram a esquentar o bebê. Colocaram o bebê em mim. Falaram, Julie, conversa com ele. Enquanto isso, iam ordenhando o cordão, porque até então o Iron ainda estava respirando através do cordão umbilical, né? Então elas iam ordenhando para que viesse mais sangue, mais oxigênio e falavam para mim, respira fundo para que você consiga respirar pelos dois, mas eu via que ele não respondia, e até que então eles iniciaram a reanimação. E quando começaram a reanimação, ela demonstrava ainda muita certeza de que aquilo era só um contratempo e que ia passar. E aí a gente ficou muito perdido naquilo tudo, até que então eu olhei para aquela cena, eu falei, peraí, ninguém vai fazer nada? E aí pareceu ridícula essa minha pergunta, porque tava todo mundo fazendo alguma coisa. E aí quando eu fiz essa pergunta, tipo, ninguém vai fazer nada, eu tava pensando no socorro. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, cadê meu celular? Isaac, mãe, cadê meu celular? E aí os dois levantaram e foram atrás, né? Procurar o celular, onde que tava o celular. E eu falei, liga pro SAMU, pelo amor de Deus. E ligaram pro SAMU. O SAMU faz, assim, milhões de perguntas. E eu lembro que aquelas perguntas pareciam eternas pra mim. Estima-se que uns 15 minutos depois o SAMU tava lá. O SAMU que veio não tinha um médico. O SAMU que veio não era um SAMU UTI. O SAMU que veio já estava atendendo um outro caso. E tinha um outro paciente no SAMU. O Iron saiu lá de casa morto. E eu sabia disso, mas ninguém tinha me falado ainda. No trajeto, quando a gente entrou no carro para ir pro hospital, tinha uma amiga nossa, enfermeira, que estava de plantão. Ela falou assim, Julie, você vai ter teu parto. Qualquer intercorrência que acontecer, você vem pro hospital. É 15 minutos da sua casa. Eu falei, não, com certeza, já deixa tudo ok aí. Qualquer coisa que der errado, a gente vai pro hospital. Só que como até então ninguém tinha nos dado o sinal vermelho de que algo estava errado, então até então a gente ficou em casa. Mas nesse momento, logo depois de ligar pro SAMU, o Isaac ligou para ela e falou assim, amiga, prepara pelo amor de Deus a equipe de NEL aí no andar onde recebe a ambulância, porque o Iron tá indo de SAMU aí pro hospital. E se tu puder receber o mais rápido possível, a gente agradece. Ela ficou desesperada, chamou toda a equipe e se preparou então para receber o Iron lá no hospital. É por isso que jornalista não pode entrevistar a própria família, né? Eu ainda não consigo escutar essa história sem me emocionar, e acho que você que está aí do outro lado da tela escutando a gente também, é quase impossível não se emocionar ou não sentir um pouco da dor, né? Que foi esse momento. Mas eu fiquei aqui com uma dúvida. O seu parto foi descoberto, assim, na última hora, no último momento, que era um parto pélvico, né? Agora, existem partos domiciliares que tudo é ok, né? Que o parto é de cabecinha mesmo, como tem que ser, que ele não é pélvico. E nesses casos, existe alguma história de algo que já deu errado? Ou realmente, se a sua gravidez não for de risco, se o seu bebê estiver na posição certa para nascer, é mais indicado nascer em casa? O parto pélvico, ele tem sim como ser vaginal, mas hoje eu vejo que é a maior loucura, né, fazer em algum outro lugar que não seja o hospital.
Geralmente no hospital eles só fazem esse parto vaginal se não dá mais tempo. Então, por exemplo, se eu fosse correndo para o hospital naquele momento, como já estava em cima da hora e tudo mais, podia ser que meu bebê chegasse lá nascendo e eu tivesse o parto vaginal, mesmo sendo pélvico, no hospital também. Qual a diferença toda? A diferença toda é a assistência que você tem no momento. Como realmente a gente não sabia que o bebê estava pélvico e tudo mais, a gente não teve tempo de pesquisar sobre isso. Tudo que a gente olhou e pesquisou era de um bebê cefálico. Por quê? Eu tinha feito milhões de ultrassons. Eu tinha feito cardiotoco, acho que uma semana antes. Eu tinha feito consulta 2 dias antes do parto. Ninguém chegou para mim em nenhum momento e falou assim, seu bebê tá pélvico. Nenhum ultrassom mostrou que meu bebê estava pélvico. Até meu último ultrassom, bebê cefálico. O bebê pode mudar, então, nos últimos dias, nos últimos momentos de gravidez, ele pode mudar de posição. Não, então, não é comum, entendeu? Então, quando você conta uma história dessa que eu tô te contando para um obstetra e tudo mais, não é comum. Se aconteceu, foi algo muito, assim, único e raro, entendeu? Eu tenho a sensação de que o Iron virou uma noite antes. Por quê? Porque na última noite eu não consegui dormir de tanto que o Iron mexeu. De tanto que o Iron mexeu. E no final da gestação, como o bebê já tá maior, ele já não mexia mais tanto na mesma intensidade como antes. O bebê já tá meio sem espaço ali dentro. E nessa última noite ele mexeu muito. Então, eu tenho essa sensação de que ele virou na última noite. Mas sempre que eu falo isso com algum obstetra, com alguma outra pessoa que tem experiência, fala assim, não, seu bebê provavelmente não virou na última noite. Provavelmente seu bebê já estava pélvico. Isso é outra coisa que a gente nunca vai saber, né? Porque nos últimos exames ele estava cefálico. Nas consultas, que era onde talvez o médico ou o enfermeiro poderia ter diagnosticado pela palpação mesmo no meu útero, nada foi diagnosticado, então eu não tenho como saber. Se eu tivesse como saber, quem sabe também, a gente não sabe o que teria acontecido, mas quem sabe a gente poderia ter pesquisado sobre parto pélvico com antecedência, né? Para a gente realmente saber com que a gente estava lidando, que a gente não sabia com que a gente estava lidando ali. E outra coisa que hoje a gente descobriu é que não é permitido um enfermeiro obstetra conduzir um parto pélvico. Isso também eu não sabia, né? Eu não sei se a pessoa que conduziu o meu parto sabia e mesmo Isso assim dentro conduziu. do hospital ou em casa? O enfermeiro obstetra não pode fazer esse parto, precisa ser um médico, é isso? Exatamente, precisa de um acompanhamento médico, porque tem toda uma literatura e toda uma vivência de que o bebê que nasce pélvico, ele nasce mais molinho. Ele nasce um pouco mais lentinho, né? Tem toda uma questão de um efeito também que o corpo tem para ajudar o bebê a nascer. Quando o bebê tá cefálico e tá nos finalmente, o colo do útero dá uma apertada para terminar de expulsar o bebê. Agora, quando o bebê tá ao contrário, quando o colo do útero for dar essa apertada, pode ser que ele pegue a cabecinha e é muito mais difícil sair a parte maior, né? O perímetro maior quando o colo do útero dá essa fechada. Então, já pensou que problemão esse bebê preso? Morre a mãe e morre o bebê se esse bebê não sai. Então é muito complicado. Hoje eu olho assim, eu fico pensando que poderia ter acontecido até coisa pior. O Iron poderia estar sem vida hoje e eu também. Então esse é o contexto do parto pélvico. Mas foi por causa disso, só por causa do parto ter sido pélvico que a gente teve uma complicação? Eu não conhecia nenhuma história de um parto domiciliar que tivesse tido um desfecho negativo. Eu procurei, pesquisei muito, não achei nenhuma. Mas depois que eu tive o Iron, eu fiz um primeiro vídeo de divulgação quando eu estava ainda no hospital com o Iron. Ele tinha 5 meses. E foi um vídeo bem chocante também. Ele até viralizou na internet. Eu recebi muitos xingamentos, muitas pessoas também agradecendo pelo fato de eu ter divulgado. E aí que eu comecei a entrar em contato com o mundo e conhecer pessoas que tinham passado pelo mesmo que a gente. Hoje eu conheço algumas mães, o que é muito difícil de você entrar em contato, porque essas mães têm muito medo, muito receio de se manifestar, justo por conta dessa linchação que a gente recebe. Isso que a gente está fazendo aqui é um negócio que a gente tem certeza de que é uma missão. Eu tenho uma certeza que é uma missão. Eu quero evitar que outros Irons sofram o que o Iron sofreu. Eu quero que a vida de outros Irons seja salva. Por isso que eu estou fazendo isso. Mas é uma loucura no sentido, assim, de você ser totalmente alvo de ataque. E essas mãezinhas que hoje eu conheço, que tiveram parto domiciliar e também desfecho negativo, todos foram partos cefálicos.
Todas as gravidez de baixo risco, todos os partos cefálicos. O do Iron foi o único parto pélvico. E dessas mãezinhas que eu conheço, um foi óbito mesmo, não teve retorno, e outras duas, os 2 bebês têm lesão cerebral grave também. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque às vezes uma gestante que está nos ouvindo esteja acompanhando aí a sua gestação e tem a plena certeza de que o seu bebê está na posição correta para nascer, e daí ela pensa que não se encaixa, né, nessa estatística da sua história. Tem essas duas coisas, né? A primeira, você não sabe, por mais que esteja tudo correto, como estava na sua gravidez, alguma coisa pode acontecer na última hora, alguma coisa que você não foi avisado, alguma coisa que foi feito errado nos exames, alguma coisa pode acontecer que você não está esperando. E a segunda coisa é que não é só porque foi um parto pélvico, porque existem outros casos que aconteceram da mesma forma e não era parto pélvico. As pessoas não gostam de expor essa história porque é realmente uma história difícil de contar e difícil de aguentar o que vem depois disso, né? Para você ver, são 3 anos já que se passaram, né? O Iron hoje tem 3 anos. E agora a gente está conseguindo fazer isso, mas já foi muita coisa que a Julie já fez, né? Que você já tentou divulgar e tudo mais, mas é um processo muito lento e muito longo para você conseguir encarar de fato que vai ter mesmo essa retaliação, e mesmo assim a gente está optando por fazer isso justamente para ajudar outras pessoas. E outra coisa que eu queria saber também é que materiais esse grupo, essa equipe que estava fazendo na sua casa tinha para oferecer esse suporte? O que eles levaram? Essa é a questão, acho que de todas, a mais importante. Uma coisa que eu não sabia antes e que a gente não sabe, não tem como saber antes de passar por algo assim, em alguma intercorrência no parto, você não tem como saber isso. É a importância do primeiro minuto, né? E isso é o que o Dr. Marcelo, que é o médico que recepcionou o Iron lá no Hospital Campo Limpo, que fez a reanimação dele, que é neonatologista, sempre ressaltou muito para mim. Lá no hospital ele meio que me deu, assim, alguns choques de realidade, sabe? Ele me confrontou, ele bateu de frente, ele me fez chorar alto, assim, mas ele me abriu um mundo de realidades. Eu acho que ele tem parte nisso que está acontecendo hoje. Se hoje eu tô divulgando a minha história, ele tem parte nisso também. Mas ele me explicou muita coisa e ele me falou 2 coisas que me marcaram muito. O primeiro minuto é o minuto de ouro. Então, nesse primeiro minuto, você precisa ter tudo para atender um bebê. Então, não é nenhum bebê, nem 2 bebês que nascem e não respiram. Hoje eu conheço, com a minha história, eu conheço várias amigas que têm o bebê tudo ok, teve cesárea, teve parto normal, teve o que quis ter, e em muitos casos o bebê não respirou. Mas o que tem logo ali? Tem um aparelho de aspiração, então são aspiradas as vias aéreas, desobstruídas as vias aéreas para que esse bebê possa respirar. Pode ser que esse bebê tenha nascido só engasgado, inclusive é uma das hipóteses que pode ter acontecido com a Aira, que ele pode ter nascido só engasgado. Ou, por exemplo, vamos supor que em último caso esse bebê não respirou mesmo, né? Então ali já tem todo o material para intubação. Rapidinho eles colocam um tubo que vai até o pulmão, colocam um ventilador mecânico que envia a pressão e envia o ar necessário para que esse pulmão possa expandir. Isso faz diferença? Toda a diferença, porque por mais que o bebê não esteja respirando por ele mesmo, ele está recebendo a ventilação necessária, esse coração continua batendo, esse cérebro continua sendo oxigenado adequadamente, então ele pode não ter respirado na primeira hora, no primeiro dia, quanto tempo for, se ele estiver lá na ventilação e estiver recebendo um suporte adequado e o coração estiver batendo, esse cérebro vai ficar intacto. Ou se em algum momento acontecer também, né, no hospital, 1 minuto ou 2 que seja, ou 5 que aconteceu de falta de oxigenação, essa criança pode ter uma paralisia cerebral mesmo no hospital, existem N casos. Mas uma lesão cerebral de hospital é muito diferente de uma lesão cerebral do domicílio. Porque se com todos aqueles aparatos, com toda aquela equipe que você tem como acionar, você ainda tem uma paralisia cerebral, uma lesão cerebral no hospital, imagina num domicílio, onde você está longe do hospital, onde você até chegar, até mobilizar, até... Gente, isso é uma covardia.
É uma covardia deixar uma criança passar por uma situação dessa nos dias que a gente vive, tendo os aparatos que a gente tem, cientificamente comprovados, né? O que deveria ter, né? Deveria existir um protocolo. Então, assim, se é liberado o parto domiciliar no Brasil, deveria ter um protocolo. Então, no mínimo, você precisa ter isso na sua casa. Não existe. Não existe ninguém supervisionando isso, não existe. Inclusive, é uma das coisas que eu quero muito ainda lutar, para que exista uma legislação, algo, sabe? Critérios. Só pode com isso. O que tinha no meu, e que geralmente levam em parto domiciliar, é essas mantinhas aquecidas, tinha no meu. O ambu para RN, para recém-nascido, tinha no meu. Ambu, só para explicar para quem não é da área da saúde, o ambu é um aparelho que você consegue fazer a ventilação mecânica, né? Isso, manual, na verdade, não seria mecânica. É uma coisa abaolada, assim, e que dentro fica ar. E aí tem uma máscarazinha que a gente encaixa certinho do tamanho da boquinha do neném. Ela precisa estar bem encaixada, essa pessoa precisa estar bem treinada para que esse ar não fuja e realmente ele consiga, quando você aperta, entrar com a pressão necessária e o tanto de ar necessário para que esse bebê receba a ventilação. Na sua casa tinha esse ambu para recém-nascido, né? Na ambulância tinha também? Na ambulância não tinha. Então, na ambulância, para ter uma ideia, até o oxigênio que tinha na ambulância, o aporte de oxigênio, não chegava até onde o bebê estava. Então, parece que tudo assim contribuiu para o desfecho que a gente teve, assim, super negativo. Porque o Iron não foi recebendo o certo da ressuscitação, é você ir recebendo até o último minuto. Então, ele não foi recebendo essa assistência até chegar no hospital, ele ficou muito tempo sem receber assistência nenhuma. Então, imagina esse cérebro sofrendo essa anóxia esse tempo todo, né? Que é a falta de oxigênio. Outra coisa que geralmente levam no parto domiciliar, eles levam oxigênio. No meu, nas lembranças que eu tenho, eu não lembro de ter visto o cilindro de oxigênio. Pode ser que tenham levado, né? Mas não usaram. O que é super importante também. Muitas vezes o ar ambiente não é possível. Hoje, que eu tenho um filho com lesão, eu sei a importância de ter um cilindro. Eu tenho um cilindro enorme de oxigênio na minha casa. Então, hoje a gente tem essa noção. A mesma coisa a aspiração. O pessoal do meu parto diz que fez aspiração. Eu não vi. Eu vi eles enfiarem uma sondinha e tirarem como se fosse para desobstruir vias aéreas, mas foi muito rápido e eu tenho certeza que não foi eficaz. Porque hoje que eu aspiro meu filho, sei lá, de 5 minutos, de 10 minutos, ou o dia inteiro, quantas vezes ele precisar, eu sei o barulho que faz uma aspiração, o quanto tem que ser potente um aspirador para realmente tirar a secreção e desobstruir as vias aéreas. Às vezes a pessoa que foi fazer aquele parto, ela tem um curso, entendeu? As pessoas têm um curso de ressuscitação e tudo mais, né? De reanimação. Mas você ter vivência naquilo é outra coisa. Hoje eu sei porque eu tenho a vivência, né? Infelizmente, da pior forma possível. Mas hoje eu tenho a vivência e eu sei essas coisas. Antes disso, essas coisas não fazem parte da nossa rotina, a gente não sabe. Outra coisa que não tem parto domiciliar, ventilação mecânica, não tem uma cânula para entubar, não tem um médico neonatologista, tá? Então, geralmente, as equipes não levam isso. Eu não tenho a ilusão de que, é porque um dia eu vou conseguir divulgar tanto a história do Iron que o parto domiciliar vai acabar. Eu não tenho essa ilusão. Eu acho que vai continuar. Mas se você escolhe o parto domiciliar, eu acho que no mínimo, tudo que você puder ter, sabe? Uma ambulância UTI totalmente equipada na porta da sua casa, um neonatologista, porque não adianta. É o profissional que está mais treinado, mais capacitado para atender o bebê numa intercorrência. Pode ser que não aconteça intercorrência nenhuma, igual o parto de todas as minhas amigas. Foi lindo, maravilhoso, os bebês estão aí, né, correndo. O meu não tá. Então, a importância de ter, nesse primeiro minuto, toda essa assistência. A gente já deu alguns spoilers aqui, o Iron hoje tem 3 anos, ele está vivo, mas a gente vai contar no decorrer dos vídeos aqui no canal como que aconteceu isso, quais são as atividades que ele possui, e as terapias, o dia a dia, como que é sair com o Iron, se é possível sair de casa com ele, ter um dia de passeio num parque, por exemplo, como que é a vida de vocês, como que a vida de vocês se transformou e como vocês chegaram até o que vocês têm hoje, né? 3 anos passaram, muita coisa já aconteceu.
E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse canal. Vai ser um canal, assim, vai ter momentos que vai estar eu e você aqui conversando, vai ter momentos que a Julie vai estar sozinha, mostrando a vida dela como é, e vão ter outras pessoas aqui também, né? A gente vai trazer outras mães que passaram pela mesma situação, médicos e pessoas que têm vivência, talvez até alguma terapeuta do Iron, para contar um pouquinho sobre a experiência, né? É isso, um pouquinho da história, o início da história do Iron. O meu cérebro e eu vai ficando por aqui. Mas a gente volta, a gente não sabe quando, não sabe como. A gente ainda não tem uma periodicidade definida para esse canal, né? Até porque, lembrando, tô em São Paulo e a Jenny tá em Goiânia, mas isso vai acontecer. A gente vai tentar montar uma periodicidade aí pra gente estar sempre contando essa história. E divulga aí para quem você sabe que tá grávida, para quem você sabe que tem vontade de fazer um parto domiciliar. Uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui é que esse canal não tem o objetivo de lutar contra pessoas, né, Julie? Contra as pessoas que, por exemplo, fizeram o seu parto ou que continuam fazendo partos domiciliares aí no Brasil afora. Não é contra pessoas, é contra o sistema do parto domiciliar e a forma como ele acontece hoje no Brasil, né? Perfeito, exatamente. Então é muito maior que isso. Eu vejo como uma missão muito maior do que atacar pessoas. É uma missão de salvar vidas. Vidas que merecem o nosso respeito, vidas que são inofensivas e dependem das nossas escolhas. Então deixe seu comentário, fala pra gente o que você achou do vídeo, compartilha, marca alguém aí que precisa saber um pouquinho dessa história. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Beijo, tchau, gratidão. Hoje o Iron é bênção na nossa vida e eu quero que ele seja bênção na sua vida também. Ele tem uma missão incrível e a gente quer compartilhar isso aí com você. Beijo.